Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. De maneira fria, tá certo? Porque ele não está envolvido no calor do jogo. Ele está pressionado também porque ele sabe que ele não pode errar. Mas ele está numa sala ali com ar-condicionado, só com árbitros ao lado dele. Aquele áudio que foi divulgado pelo Gaciba aí através da CBF, naquela entrevista coletiva que ele deu, aquele áudio ali, ele explica muita coisa, o porquê dessa demora toda. É uma salada o que acontece na hora de um lance polêmico. Todo mundo fala, né? Todo mundo falando com o árbitro, muitas vezes ele não ouve quem fala, às vezes tem duas pessoas aí que acabam se atropelando, ele não consegue entender. Ele fala, calma gente, um por vez. Calma, o que você acha, fulano? Aí o outro vai lá e dá opinião. Isso daí, gente, como o árbitro do VAR, existe ali um fracionamento, cada um cuida de uma parte, um tá ali para ver impedimento, outro tá ali para ver agressões, outro tá ali para ver outra coisa. Então, o árbitro que cuida de impedimento é esse cara que tem que decretar, falar o negócio seguinte, já que é uma jogada objetiva, não tem interpretação, fala, pela imagem que analisei, gol legítimo, ou o gol tem que ser invalidado, o cara estava impedido. Acabou a questão ali de no máximo 30 segundos. Ele só tem que passar para o árbitro a decisão que ele está dando. E o árbitro em campo ele não pode ser responsabilizado pelo que o cara do VAR está marcando. Então existe sim aqui, por parte dos árbitros sul-americanos, por mais que a gente tenha visto uma arbitragem muito boa na Libertadores, tanto no jogo do Flamengo com o Inter e no jogo do Palmeiras com o Grêmio, a arbitragem da Copa Sul-Americana está deixando a desejar. Já não é o primeiro lance que acontece esse tipo de salada. Mas o jogo do Internacional, o jogo do Internacional com o Flamengo era Libertadores da América. Sim. E no lance do Internacional demorou 6 minutos também. É verdade, também. O cara também naquele lance aí que aconteceu o gol do Inter, ele também demorou bastante para poder marcar o que aconteceu. Porque Então é uma salada, cara, é uma salada. Quando muita gente começa a falar, Pascoal, o negócio tende a demorar ainda mais. E você cria um trevo na cabeça do árbitro. Porque o árbitro dentro de campo, como é um lance objetivo, ele não tem que ir em monitor ficar vendo o que aconteceu, chamar a bandeira como aconteceu no jogo do Inter com o Flamengo, é verdade. O cara lá de cima que tem que falar, bacana, é um lance objetivo. Na minha avaliação aqui foi gol ou não foi gol. E o árbitro dá a decisão ali em campo, acabou. Eu vou dizer pra você, eu tô vendo mais uma vez, acho que o Digão estava na posição de impedimento, mas ele não participa do lance. Sim, o Digão ele tá impedido. O Digão ele está na posição de impedimento e ele não participa do lance. Olha lá, o árbitro falou, mas o Pablo Diego não. O Pablo Diego não. O cara que faz o gol, na minha opinião, ele não está impedido. É que tem muita gente que está confundindo, Sormani. Porque o cara que sai em destaque ali é realmente o Digão. Mas e está impedido, mas não ele cabeceia, é o cara que está à frente dele. Frente dele, e é por isso que eu também acho que o gol foi legítimo. Outra coisa, o pessoal está reclamando aí do pênalti do Avelar em cima do Igor Julião, né? No primeiro tempo. Mas na origem da jogada, o Ione Gonzalez está impedido. Se ele tivesse marcado a penalidade, provavelmente ele teria voltado Mas você achou pênalti? Eu achei que ele travou a bola. Eu achei que foi pênalti, aquele lance pra mim foi. Mas o lance tá impedido. Olha lá, o Digão tá na frente, ó. Olha lá, o Digão, esses caras estão na frente. O Digão tá na frente. Impedido. O Digão, mas olha, é o Digão que faz o gol. Veja. Olha a perna esquerda ali do Cleison, tá vendo? Ele tá dando condição pro cara que tá na frente do Digão. Ele tá dando condição pro cara que vai cabecear. O cara que vai cabecear, ele sai de trás. Você não consegue definir qual é o limite de nenhum jogador. A imagem é turva. Não dá. Tem uma imagem que dá tudo embolado ali. Dá 1 centímetro à frente. Tem que ter uma câmera com mais qualidade para definir isso. Para ficar muito claro. É um bolo, é um borrão. É bom lembrar que a geração sempre é da Sul-Americana. Sim. A gente tem o VAR, que é para acabar com as polêmicas. Aí tem o VAR, a gente fala assim, mas as imagens não dão para ver. Mas esse tipo de impedimento aí, Benja, tem que favorecer o ataque, cara, um borrão. Não, até porque vários jogadores do Fluminense superpostos e você não sabe onde termina um, onde começa o outro. Já que hoje nós temos o VAR, e o VAR é muito importante para lances desse tipo, o que as pessoas têm que fazer? Por exemplo, Palmeiras e Grêmio na terça-feira no Pacaembu. O Grêmio não pode jogar com aquela camisa escura. Não pode, tinha que jogar com a camisa clara. Porque se acontecesse um lance desse, com a camisa escura do Grêmio e a camisa escura do Palmeiras, ia acontecer a mesma coisa. E no Pacaembu a iluminação estava mais fraca do que no Maracanã. Porque não tem os looks, né, que eles disseram. No jogo de ontem, a mesma coisa. O Fluminense, que é o mandante, optou por jogar com a camisa escura, o Corinthians tem que jogar com a camisa clara. Então isso tem que ser feito para facilitar no momento desses. É isso.
Agora, o Fluminense, o Corinthians mereceu a classificação? Para mim, o Corinthians mereceu a classificação. Mereceu a classificação. O Corinthians foi melhor do que foi nas últimas partidas contra o Avaí, contra o Fluminense. Teve mais pegada, teve mais desenvolvimento ofensivo. E isso, para mim, justifica a classificação do Corinthians, que vai enfrentar o Del Valle agora na próxima fase da competição. E decide em Quito. Na altitude, né? 2.850 metros acima do nível do mar. Qual é o estádio que ele usa? Não é o Casablanca? Ele provavelmente não. O Casablanca é da LDU. Deve jogar no Olímpico Atahualpa, que é onde joga a seleção equatoriana. Que o estádio dele é muito pequenininho e não pode ser usado nesse estádio. O Atahualpa. Eu tive lá, fiz alguns jogos da seleção brasileira lá contra a seleção do Equador. No centrão de Quito. É um estádio grande. Um estádio grande, mas fica bem a 2.850 metros. Tem gente que sente mais, tem gente que não sente nada de altitude, aí cada um é... Ô, Eugênio Leal, eu vou te falar, ontem quando o Oswaldo de Oliveira tirou o Ganso, estava eu lá no Maracanã, a torcida do Fluminense vaiou demais o Ganso. Vaiou demais o Ganso. Mas com razão, né? O Ganso não jogou nada. Teve um lance, Eugênio, foi no primeiro tempo. O Fluminense foi tocando, a bola parou pro Ganso. Aí eu fiz assim, o Ganso vai chutar. Ó, tá limpo. Ele não chuta, cara. O Ganso não chuta gol. Característica dele. Ele vai? Ele amarrou muito o jogo, foi muito toca lento. Pro lado. Ele jogou boa parte do jogo como volante. Boa parte do jogo. Mas ele toca a bola pro lado. Era o Danielzinho. Mas é como o Alan também, e ele ficava plantado. O Alan e ele jogavam plantado. Ele não tem mais condição física para correr, como ele fazia. Então, foi o jeito que acharam. A gente já debateu zilhões de vezes o Ganso. E o que eu sempre ouvi é o seguinte, o melhor do Ganso o que é? Próximo à área. Para dali ele achar um passe. Ele jogando lá atrás como volante, ele cadencia demais o jogo fica lento. Sempre ele prende, roda e toca para o lado ou toca para trás. Ele não faz o jogo andar. E a torcida do Fluminense queria o quê? Um time ofensivo. Um Fluminense que fosse mais vibrante, mais vertical, para fazer os gols. O Nenê foi. O Nenê foi. O Nenê buscou. Mas o Nenê não acertou. A única coisa que ele fez realmente ontem foi aquele chute que o Cássio defendeu. Um chutaço, aliás. Mas depois ele correu, se movimentou. Teve aquela falta também, né? Tanto que depois o Ganso sai e o Nenê é quem vem para a posição do Ganso. Mas ele já estava cansado. 38 anos, jogar 90 minutos naquela intensidade, ninguém. Mas o Pascoal, o Ganso, cara, ele toca a bola para a direita, toca a bola para a esquerda. Toca a bola para a esquerda, toca a bola para a direita, toca a bola para trás. Gente, não desenvolve o jogo. Nada. Não desenvolve, não anda. E com lentidão. Nada. Mas o Sormani tem toda a razão. E eu prefiro ver, o Muricy falava isso para o Ganso mais perto da área, mais perto do professor Osório. Que foi o último grande momento do Ganso, foi do São Paulo com o Muricy. Não, com o Osório. Ele voltou à seleção brasileira, o Osório fez um acordo com ele. Eu vou botar você jogar perto da área para você voltar para a seleção. E ele voltou para a seleção brasileira jogando próximo da área. Aí o culpado do Ganso não ter jogado bem na Sevilha foi o São Paulo. Não. Não estou dizendo que você falou isso. Não. É que ele não está prestando atenção. Eu tô. Ele foi bem com o Paulo. São Paulo foi semifinalista da Libertadores. Foi um bom momento dele. O professor Osório, ele jogava mais adiantado. Ele jogava quase ali junto com o centroavante. Para ele encontrar o centroavante... Mas é um desperdício, hein? O quê? O Ganso é um baita jogador, é que infelizmente ele não consegue ter uma sequência de bons jogos, se ele ficar mais adiantado, mais à frente, ele vai ter momentos do jogo que ele vai jogar de costa. Ele não tem mais joelho para fazer a movimentação. Giro. Fisicamente dá a impressão que ele tá morto. Ele não é um baita jogador. Claro. Ele não pode jogar perto da área. Se ele não pode jogar de volante, ele vai jogar de goleiro. Não, mas o problema é o físico, né, Eugênio? O problema é o físico, não é o técnico. Não tá rendendo. Ele não tem problema técnico. O Ganso é um jogador que fisicamente ele é muito abaixo. Além dele já ter uma característica de lentidão, o Ganso parece um jogador da década de 80. Essa é a verdade. Canal 100. Mas é verdade. Esse é o problema do Ganso. Da década de 80 é uma lenda também. O quê? É uma lenda que os meias da década de 80 eram lentos. Não eram. É natural que com o passar do tempo as coisas evoluam. Claro que era. Não é. Os meias da década de 80 década de 70, década de 80. Como não, gente? 60, 70, você pode... Mas existe uma evolução. Faziam gols. Década de 80. Rivaldo. Aquele menino que jogou no... Como que jogou no Flamengo, camisa 10? Zico. Isso, era lento? Não.
Ah, mas você tá pegando a exceção. Não, Pelé na época dele não era lento. Você tá de brincadeira, Benjamin. Rivelino. Mas pega o que o jogador corria na década de 70 ou na década de 80 e o que o jogador corre hoje. É natural que hoje o jogo seja muito mais dinâmico do que era os meias da década de 80 aqui. Os meias da década de 80 aqui. Você não pode tornar a exceção a regra, Benjamin. Calma, você não deixou terminar. Eu citei um só que é o Zico. Vamos citar vários. Não, pega a amostragem do jogador os meias, ou então vamos pegar a amostragem. Os meias da década de 80 faziam gols de falta? Opa, era uma especialidade. Você não precisa correr. Os meias da década de 80 faziam gols. Peraí, quem tá falando que não fazia gol? Calma, eu tô chegando. Entravam na área. Eu não tenho na área pra fazer gol. Entravam na área pra fazer gol? Lançavam os pontos. Vamos lá. Cobravam grandes na década de 80 não, mas na década de 70... Não, mas eu citei a década de 80 comparado com a década de hoje, mas se você pegar a década de 70, o Ganso bate falta. É maior ainda o contraste. O Ganso bate falta. Já bateu. No São Paulo e no Santos ele batia. Hoje não. Gente, vocês querem falar do Ganso do Santos? Aí vamos voltar a 2011. Mas é isso que eu tô falando. O Ganso teve lampejos de craque, hoje não é mais. Olha, daqui a pouco dá 10 anos aquilo lá. O Ganso de 2011 é um absurdo de jogador. Absurdo de jogador. Mas é isso que eu tô falando. Agora, sim, mas eu tô falando do Ganso de 2019. De 2010 mesmo. Não foi nem 2011. 10. É, que até cogitavam ele de ir pra 10. O Ganso bate falta? Hoje não é. O Ganso faz gol? Não. Dificilmente. O Ganso chuta de fora da área? Não. Tem essa o Ganso cobra escanteio? Não. Poderia cobrar, porque ele é bom batedor na bola. Não, mas eu não sei o porquê você me contrapôs. Eu disse exatamente isso. Os meias da década de 80 eram lentos. Eu falei, peraí. O que eu disse foi o seguinte, eu falei, o Ganso me lembra um jogador da década de 80. E ele me lembra sim, o perfil dele é esse. Eu não disse que na década de 80. Eu nasci em 82. Você não nasci em 82. Os meios da década de 80 eram lentos. Basta pegar a amostragem do que o jogador corria na década de 70, o que o jogador corria na década de 80, o que o jogador corria na década de 90 e o que o jogador corria na década de 2000 em diante. Hoje 12 quilômetros. Exato. Antigamente, Pascoal, o jogador corria no máximo 6. E isso vai evoluindo com o passar do tempo. Mas isso vai evoluindo com o passar do tempo. O futebol é mais rápido hoje, ele tem razão. Óbvio que sim. E eu não depreciei a década de 80, porque naquela época, Sormani, exigia-se menos do que Quem foi melhor, o Pita ou o Ganso? O Pita não era lento. O Pita não era lento. O Pita não era. Pita jogou em que O Ailton Lira era lento. O Ailton Lira era lento. O Zenon Ademir da Guia era um craque, era rápido? Não era. O Zenon era lento. O de cá era lento. O Zenon não. O de cá era mais O Renato, do São Paulo, Renato Pé Murcho, era lento? Não fala assim, então. Não, o apelido dele era lento? Renato Morungá. Era lento? Era lento. Era rápido. O Tita era lento? Não, era rápido. O Leivinha. O Leivinha eu não peguei. O Leivinha era mais. Mas o Leivinha é década de 70, eu tô falando de 80. Ele jogou 80 também, o Leivinha, na década de 80. Onde o Leivinha jogou? O Leivinha? Não, tá louco, o Leivinha parou. 74, 75. Agora, o Ganso, cara, se cria aquela expectativa, o torcedor do Fluminense Vocês estão lembrando muito de São Paulo. Vou trazer um cara aqui que pouca gente de São Paulo acompanhou de perto, porque ele jogou mais aqui no Rio. Arthurzinho. Foi, jogou no Corinthians. Rápido que nem um... Jogou no Bangu, né? Jogou muito tempo no Bangu, no Vasco, jogou no Fluminense. Nos anos 90. O Mário Sérgio mesmo trabalhou conosco aqui, o saudoso. O Mário era um jogador rápido, velho. Tô falando. Ele era um jogador rápido. Muito inteligente. Ele sabia cadenciar o jogo, quando era preciso. Quando precisava dar velocidade ao jogo, o Mário dava. Mas aí voltando pra ontem, e aí você vê o Fluminense precisando ir, fazer resultado. O Fluminense tá lá, chega no Ganso. Mas aí eu dou razão, até o que o Ganso falou depois do jogo. O Fluminense trabalhou 8 meses com uma maneira de pensar, de jogar. Aí, de repente, no estalo de dedos, no momento mais difícil da temporada, que precisa passar pelo Corinthians, troca o técnico. Aí o primeiro jogo é com o Marcão, o segundo é com o Oswaldo. Olha só, como é que os caras vão se entender? O Eugênio, agora mudou, chegou o Marcão e falou assim, vamos jogar lá em Itaquera, vamos fechar todo mundo atrás para não perder. Aí o Fluminense comemorou que não perdeu em Itaquera. E como não perdeu, também não fez gol, foi eliminado. Que também não perdeu no Maracanã, no 1-1, foi eliminado pelo gol fora de casa. E o time do Fluminense ontem não era nem o time do Diniz, nem o time do Oswaldo de Oliveira. Ele era um time que não sabia o que queria em campo. Desculpa, eu vou discordar de uma coisa, eu vou discordar. Então você pega os 8 meses do Fluminense com o Fernando Diniz e o Ganso também não fez gol, também não fez nada. Tá, mas aí tinha uma ideia de jogo diferente. Sim, mas é a mesma coisa. Ele, dentro daquela ideia de jogo, estava funcionando pro time. O time tinha problemas defensivos. Ele jogava como meia centralizado. Não, é parecido com o de ontem. Não, ele jogava de segundo. Parecido com o Daniel saindo um pouco mais do que ele. Mas a questão não é essa, a questão é o time como um todo. O time teve uma ideia
em Itaquera, teve uma outra ideia ontem, que não é exatamente o que jogava como o Diniz, com algumas coisas ainda do Diniz. Só que aí o time fica perdido. O que eu vou fazer? O Ganso, dentro dessa ideia de ontem, não podia ser o segundo homem de meio campo. Não podia ser. Traz um outro qualquer, coloca ali do lado do Troca com o Danielzinho, só trocar o posicionamento com o Daniel. Porque também não era jogador, não vai ter. Redesenha o time. Qual é o segundo volante para fazer a saída de bola no time do Fluminense? Vai buscar no elenco, não é o Ganso. Entendeu? Tinha o Bruno Silva, que foi embora, mandaram embora. Bruno Silva, o Fluminense perdeu uma série de bons jogadores ultimamente. Então Gente, eu tô achando que nós estamos vendo o ocaso da carreira do Ganso. Depois do Fluminense, ele vai pra onde? Na Europa ele não joga. Ele fez um contrato de 5 anos com o Fluminense, né? Mas você pega o quê? E ganha pouco? Vamos lá, Sevilha. Não é? Aconteceu no Sevilha? Não. Foi pro time, como é que é o nome? Amiens? Não, era... Não, é. Ancher? Não, tinha até esquecido. Eu tinha Ele passou esquecido. lá, ele quase não jogou. Tinha esquecido Foi disso. banco lá. Um time pequeno Na França. na França e veio pro Fluminense, com a esperança de que jogando no Brasil, talvez ele se adaptasse. Tá ali, ele participa do jogo, a bola passa muito por ele, mas não rende. O grande problema do Ganso foi a leitura que ele fez da carreira dele, Eugênio. Ele, quando estava no São Paulo, ele estava bem. Ele estava bem. O futebol dele tinha reaparecido. Teve momentos. Não, mas não foi aquele futebol intenso da forma como foi no Santos. Não, mas ele estava bem. Tanto que ele faz falta Não, ele quando tava ele, bem quando no ele sai São do... Paulo. Ele não foi aquele jogador do Santos, mas ele estava bem. Ele estava bem. Se o Ganso tivesse feito uma leitura melhor da carreira dele, tivesse permanecido no Brasil, até sair do São Paulo, vai para um outro grande clube que disputasse títulos. Você tá jogando bem, Então. a mídia reconhece isso, a torcida do seu time também, seus companheiros. O cara, ele próprio faz uma avaliação do futebol dele. E é o sonho de todo jogador é jogar Mas, no Europa. Sormani, eu lembro muito bem quando o Ganso foi vendido. Nós fizemos até uma enquete. Aí o Ganso vai arrebentar na Europa. Todo mundo foi unânime em falar. O futebol dele não combina com o futebol espanhol. Não, todo mundo falou. O Seedorf falou. Ele não vai rolar. Lembra o Seedorf falou? Lembra? Não tem intensidade. Foi unanimidade, cara. Não tem intensidade nem velocidade. Tem técnica com a bola no pé. Você sabe que vai sair um passe bem feito. Ele enxerga o jogo. Mas hoje em dia, ainda mais uma função de jogar um pouco mais recuado no meio de campo, tem que ter velocidade, tem que ter marcação, tem que ter intensidade, que ele não está mostrando hoje. Então adianta ele. Jogar de costas ali ele tem dificuldade. Então não sei como encaixar o... Agora eu não me lembro se alguém perguntou pro São Paulo, apesar que o São Paulo está no Santos, ele tem que falar sobre o Santos. Porque o São Paulo que pediu, né? Dizem na época que ele pediu a contratação ele viu o Ganso jogando na Libertadores de 2016 e o Ganso jogou muito bem com o Balso. Aí e outra coisa. O que eu gostaria de perguntar um dia, o que eu gostaria só de perguntar um dia pro São Paulo era o seguinte, e na crítica, eu gostaria de ouvir dele, porque a gente nunca sabe a verdadeira resposta. Ô, Sormani, dizem que o São Paulo pediu o Ganso no Sevilha. Então. Aí o Ganso foi pro Sevilha, não jogou. Não jogou porque ele chegou lá, ele comprou o gato por lebre. Qual foi a frase Ele não jogou porque ele não quis. Qual foi a frase do São Paulo quando ele não colocar, foi questionado? Ele decide não jogar. Por que você não bota o Ganso? Você falou, é quase uma decisão pessoal. Eu preciso que ele seja intenso nos treinamentos para ser intenso nos jogos. Então é uma decisão dele. Ele não tem essa intensidade que eu... Ou seja, quis dizer o quê? Quer jogar com o nome, não corre. É um jogador que não se dedicava, talvez. Uma pessoa falou para mim o seguinte, que o São Paulo... Ela usou essa expressão, São Paulo não gosta de jogador burro. Porque o jogo dele não é jogar uma bola ali, fazer um rachão, cada um vai fazendo, usando a sua intuição para jogadas aparecerem e o gol sair ou o gol ser evitado. Ele trabalha posicionamento. Ele trabalha, ele mostra pro jogador, eu quero você aqui, pá. Então o jogador tem que ser inteligente para entender isso. Eu não estou dizendo que esse é o caso do Ganso, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que o São Paulo quer do jogador inteligência em campo, inteligência tática. Por exemplo, no caso lá do Sacha, no começo, ele não via nada disso no Sacha. E o Sacha até deu uma entrevista no Santos ontem. Ele falou assim que quando ele estava de fora, ele ficava nos treinos observando o que o São Paulo falava com os outros. Ficava observando o posicionamento. Quando ele teve uma oportunidade, o São Paulo caiu o queixo, é o centroavante que eu estava precisando, estava aqui dentro, não tinha visto. Ele também erra. Mas hoje em dia os técnicos procuram jogadores inteligentes e que tenham dinâmica de jogo. O Ganso é inteligente, mas ele não consegue mais jogar. Ele não tem mais joelho para isso. Infelizmente, aconteceu isso na carreira dele.
Vamos ouvir Oswaldo de Oliveira, que estreou ontem, né? Fluminense eliminado, não perdeu, mas é o regulamento. Vamos ouvir então Oswaldo de Oliveira, treinador do Fluminense. Vamos ver. É muito otimista. Nós procuramos criar um ambiente, criar um clima que nos favorecesse. Mas nós sabíamos das dificuldades que íamos encontrar, né? Principalmente pela minha estreia com uma equipe diferente, que eu ainda não conhecia bem. Se nós tivéssemos um resultado positivo, é claro que